A aula de hoje a gente vai falar sobre taxas relacionadas aplicadas à física. E a primeira, mais básica que existe é essa aqui. É quando uma partícula, um móvel, ele se desloca sobre uma trajetória, nesse caso aqui o eixo x, com a função de posição x igual a 3 mais 2t menos t ao quadrado. Ou seja, x é uma função de t, certo? E isso vai gerar uma descrição gráfica, uma tabela. Por exemplo, né, se eu disser que t vale 3, né, t vale 3, quanto é que vale x? Então aqui, ó, t vale 3, quanto é que vale o x? Dá 9, dá negativo, 2 vezes 3, 6 mais 3, 9, então x vai dar 0. Então quando t vale 3, x vale 0, certo? E quando, se eu quiser achar o valor aqui quando t igual a 0, aqui dá 0, x dá 3. Então, isso aqui, por exemplo, em que eu tenho um gráfico x por t, eu posso descrever esse gráfico. Que gráfico é esse? Bom, aqui dá para a gente entender o que é uma função quadrática, logo vai ser uma parábola, e aí a gente pode descrever esse movimento. Mas que movimento é esse? Bom, quem estuda física sabe que quando tem uma função quadrática, normalmente a gente vai ter isso aqui, ó, movimento retilíneo uniformemente variado. A gente tem até uma aula sobre isso lá atrás, que eu desenvolvi bastante sobre essa ideia aqui dessa taxa relacionada. Então a gente não vai explorar muito, mas só para relembrar, tá? E aí as questões são: qual a velocidade no instante t, qual a aceleração no instante t, estude a variação do sinal e esboce o gráfico. Essa letra C e D tem outra forma de responder. Eu vou apenas utilizar a ideia do gráfico para fazer esse estudo, tá? Para mostrar o que acontece com o sinal da velocidade para onde o móvel está indo, ou se ele está indo para frente, está indo para trás. Basicamente é isso, tá? Mas para entender aqui o que é a velocidade, você já sabe que a velocidade no instante, instantânea, se não sabe, saiba agora, é a variação primeira, né? A primeira derivada de x em relação a t. E a aceleração é a segunda derivada de x em relação a t, ou, de forma mais interessante, é a primeira derivada, é a taxa de variação da velocidade, tá? Então, para achar velocidade, é só derivar a função x em relação a t, e achar a aceleração é a segunda derivada ou a derivada da velocidade. Então, vamos aqui responder a letra A. A letra A, para achar a velocidade, a taxa é dx dt, é a derivada em relação a t de 3 mais 2t menos t quadrado. Pela propriedade da adição, eu posso derivar isso separadamente. Por tradição e costume, a gente vai logo derivando, né? Você já deve estar sabendo como é que faz esse tipo de derivada aqui, é bem mais simples. Primeira é a derivada de uma constante, dá 0. A segunda, a derivada de 2t. 2 é constante, sai, derivada de t vale 1. Então, 2 elevado a 1. Quem não lembra, 1 menos 1. Né? Quem não lembra aqui, ó, derivada de uma variável t elevada a n. Né? Que derivada é essa? nt n menos 1. Tá? Tem que estar na mente isso. Menos t ao quadrado. Pelo mesmo processo, 2 vezes t elevado a 1. Certo? Então, arrumando isso, a velocidade instantânea, ou o dx dt, é o quê? 2 vezes 1 menos 2t. Ou seja, 2 menos 2t. Então, essa aqui é a função horária da velocidade, é como varia, tá? Como varia a velocidade. Na letra B, é achar a aceleração. Ora, a aceleração é a segunda derivada em relação a t, ou a primeira derivada em relação a v, né? V em relação a t, melhor dizer. Então é d dt de 2 menos 2t. Tranquilo também, derivada dessa parte aqui é uma constante, dá 0. Derivada de menos 2t é 2. Logo, a aceleração em função do tempo, ela é constante e vale menos 2 metros. Aí nesse caso aqui não está dando, mas eu vou colocar no SI, metros por segundo ao quadrado, tá? Aqui vai ser dado em metro por segundo, ou unidade de comprimento dividido por unidade de tempo, certo? Bom, letra A e letra B vamos responder assim.
Por que eu vou fazer assim? Porque a gente poderia analisar a função graficamente, mas é o que normalmente você vai encontrar. Então eu prefiro fazer esse estudo observando o gráfico montado. Então a gente vai pegar esse gráfico aqui, vai montar esse gráfico, vai fazer esse gráfico. Eu vou usar o GeoGebra, que eu acho que é bem interessante você ficar usando para poder entender essas coisas. E vamos estudar a variação de V e já o esboço aqui do nosso gráfico, né, como é que vai aparecer. Vamos lá para o GeoGebra. Bom, temos aqui a função, né, que eu coloquei. X de t é 3 mais 2t menos t quadrado. Gera este gráfico aqui, em que A e B são as raízes, ou seja, quando t igual a 0, A e B são as raízes, ou seja, quando x é 0, quanto é que vale o t? Então a gente tem aqui, ó, t vale menos 1 e t vale 3. Tá? Tá aqui o 0. Fisicamente, não nos interessa o movimento antes de 0, ou seja, quando t é negativo. Então a gente vai, só para facilitar a nossa vida, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou esconder a parte negativa de você e vamos analisar só daqui em diante. Tá? Vamos analisar só daqui em diante. Então repare, deixar um pouquinho mais para a direita para ficar enxergando melhor. Então abandona isso que é o tempo negativo. Então o movimento começa com t igual a 0. E a posição ocupada inicialmente, a posição inicial que a gente chama, né, tá aqui, ó, é 3. Tá? Então daqui é uma função crescente. E toda vida que uma função é crescente, ela tem a tangente positiva, ela tem a primeira derivada positiva, ou seja, a velocidade é positiva. Quando a velocidade é positiva, está indicando movimento progressivo. Então, olha, entre 0 e 1, entre tempo 0 e 1, a velocidade é positiva, tá? Velocidade é positiva. V é maior que 0 para t entre 0 e 1. E depois ela começa, o móvel, a partícula começa a voltar. Então, quando começa a voltar, atinge a x vale 4 e t vale 1. Então, de 1 em diante, né, quando o tempo é 1, vamos dizer 1 segundo em diante, começa a decrescer. A tangente é negativa, a derivada é negativa e o valor da velocidade é negativo. Então, entre 0 e 1, v é positivo. De 1 em diante, v é negativo. A gente pode escrever isso assim, c, né? Para 0 e 1, isso implica que v é maior que 0. Ou seja, fisicamente, movimento para frente. Para t maior que 1, v menor que 0. Isto é, movimento regressivo, ou alguns chamam de retrógrado. Uma coisa interessante, que vamos pegar aqui esse pedacinho, vou pegar aqui em cima. Para t igual a 1, isso implica que a velocidade é quanto? É quando ele para e volta. Então, v igual a 0. Ou seja, está em parado, em repouso naquele instante, para t igual a 1. Nem 0,9, nem 1,1. Tá? Ele está parado. Ele para retornar. Certo? Então, inicialmente, vai para frente. Depois de 1 segundo, retorna. Então, se eu tiver aqui assim, ó, ele começou aqui na posição 3, foi até a posição 4, vamos chamar isso de metro, certo? Aí ele estava aqui no 0. Então, com 1 segundo, ele veio aqui, parou e depois começou a voltar. Tá? É isso que aconteceu fisicamente. Beleza, então, vamos para a próxima. Um ponto P move-se sobre a elipse 4x² mais y² igual a 1. Sabe-se que as coordenadas x de t e y de t são funções definidas e deriváveis no intervalo i. Verifique que, bom, aí quer encontrar essa relação aqui, ó, tá? Bom, x e y são funções deriváveis em t. Então eu posso aplicar a derivação implícita e tentar encontrar essa relação aqui. Vamos lá achar, né? Então vamos lá. 4x² mais y² igual a 1. Isso é uma elipse, tá? Vamos enxergar esse elipse no GeoGebra, para isso que a gente está usando ele hoje. Então, fazendo aqui a nossa equação, nós obtivemos este gráfico aqui, tá? Em que nós temos aqui, ó, extremo mais 0,5 menos 0,5, mais 1, menos 1.
Então, como é que a gente enxerga isso? Tá? É a nossa elipse. Agora, só lembrando como é que fica uma elipse, a equação da elipse ela é assim. X quadrado está aqui, né, para a quadrado mais y quadrado para b quadrado igual a 1. Nesse caso aqui, como é que a gente arruma isso? Fica x quadrado está para 1 sobre 4, ou 1 sobre 2 ao quadrado, mais y quadrado está para 1 ao quadrado, tudo isso igual a 1. Tá? Então, meio são os extremos do x e 1 são os extremos do y, que é o que a gente enxerga aqui nessa elipse. Então, o móvel ele está aqui, tá? Tá fazendo esse giro. Pode ser horário, anti-horário. Vamos ver como é que vai acontecer. Vamos lá, então, ver a relação. Bom, então, nós temos essa equação. Para resolver isso, a gente vai entrar com a derivação implícita para achar as taxas. Então, d, todos variam em relação a t, 4x quadrado mais y quadrado, dt de 1. Tá? Aqui dá para dividir, ou melhor, dá para distribuir, não dá para dividir, dá para distribuir a derivação, ddt, 4x quadrado mais ddt, y quadrado, derivada de uma constante, é zero. Então, derivação aqui, x depende de t, então aqui tem uma função composta, então a gente vai fazer a regra da cadeia. Vai ficar 4 vezes 2x elevado a 1 dx dt, tá? Mas aqui, mesma coisa, função composta, regra da cadeia. Então vai dar 2y elevado a 1, 2y elevado a 1, dy dt igual a zero. Bom, dá para simplificar isso aqui dividindo toda a equação por 2, né? Dividindo toda a equação por 2, então aqui corta esse, 0 por 2 dá 0, vai ficar 4x dx dt mais y dy dt. Como ele quer chegar nessa equação aqui, vamos pegar esse daqui, trazer para cá e vamos arrumar. Isso, sim, isso aqui é igual a zero, tá? Não podemos esquecer. Então, eu quero isolar o dy dt. Então, vou esse aqui subtrair os dois lados da equação por essa expressão. Então, y dy dt vai ficar igual a menos 4x dx dt, tá? Dividir os dois lados da equação por y, dy dt é igual a menos 4x y dx dt. Como queríamos demonstrar, CQD, acabou-se. Tá? Aí também quod demonstratum est, QDE. Certo? Tranquilo, tá? Vamos agora ver isso numa variação em relação à força, né? A lei de gravitação de Newton diz que a intensidade F da força exercida por um corpo de massa m sobre um mzinho, né? Sobre um corpo de massa mzão é força gravitacional é constante gravitacional mzinho mzão dividido por r ao quadrado, onde g é a constante gravitacional, r a distância entre os corpos. Tá? Então eu tenho dois corpos, tenho geralmente um corpo mais massivo, por exemplo, pode ser o planeta Terra, e um corpo menos massivo, pode ser, por exemplo, a Lua. Então, entre os dois surgirá uma força de atração, somente de atração, e essa força ela é definida por essa equação. Tá? Sabe-se que o movimento ao redor de um corpo normalmente é elíptico, tá? E você pode extrair aí várias ideias, né, a partir disso. Pois bem, encontre df e dr e explique seu significado. O que o sinal de menos indica? Eu já dizer, mas vamos lá. Então, o que é o df e dr? Df e dr vai ser a derivada, né, dessa expressão aqui, certo? Então, como é que vai ficar? Bom, isso aqui é uma constante, sai.
G, Mzinho, Mzão, DDR. Aí aqui vai ficar R ao quadrado. Eu posso transformar isso em R a menos 2, certo? R a menos 2. Bom, como é R em relação a R, vai ficar, repete aqui as constantes, tá? Não varia. Isso muda se variar, de acordo com o raio. Vai ficar menos 2, que multiplica R a menos 2, menos 1, certo? Então vai ficar G, Mzinho, Mzão, menos... tem que botar o menos 2 bem aqui assim. Tá? Menos 2, que multiplica isso, R a menos 3. Bora arrumar? DF, DR, a taxa de variação da força em relação ao raio, vai ficar menos 2 G, Mzinho, Mzão sobre R ao cubo, certo? Bom, isso aqui você vai encontrar em outras situações, quando for tratar, por exemplo, da parte vetorial, mas por enquanto, o que é que acontece aqui? O que é esse negativo? Esse negativo nada mais é para dizer que a força é atrativa, tá? Estão sempre se atraindo, estão sempre querendo um aproximar do outro. É por isso que os corpos não saem voando aí à toa, porque existe uma força atrativa entre eles, tá? O que mais a gente pode falar? É que essa taxa de variação ela decai, né, cubicamente. Olha, a força e o raio, força, raio, eles vão ter essa carinha aqui, ó. Quanto mais forte, menor o raio. Quanto mais fraco, maior o raio. Ou seja, quanto mais longe, menor a força, né? Numa queda assim ao quadrado. A taxa de variação ela vai ser cúbica, a queda vai ser maior ainda, então vai ser um negócio, a taxa de variação, tá? A queda vai ser ainda mais íngreme, né? Vai ser um negócio mais íngreme ainda, tá bom? É esse o significado que a gente pode extrair só dessa situação. Beleza. Suponha que seja conhecido que a Terra atrai um objeto com a força que decresce, o dr vale 2 newtons por quilômetro, quando R é igual a 20.000 quilômetros. Quão rápido essa força varia quando R for 10.000 quilômetros? Bom, então você precisa, eu vou deixar isso para casa, porque é algo numérico que dá para você tentar fazer. Eu sempre gosto de deixar um para casa, alguma coisa para aqueles que são mais esforçados conseguirem se diferenciar, tá? É bem simples, são numéricos, você já tem essas equações, basta você ir atrás do G, se for o caso, ou não, pode trabalhar sem substituir os valores de G, Mzinho, Mzão. Você tem que comparar, tá? A taxa na situação 1 e a taxa na situação 2. É como se fosse assim, ó. dF1, dR1 na situação 1, né? E comparar com dF2, dR2, tá? Você vai fazer a comparação, tá? Tenta fazer aí, tenta pensar. Se não conseguir, põe aí qual foi a sua dúvida, que a gente responde num vídeo ou no próprio comentário, tá bom? Beleza. Tchau, tchau.